Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 21 de junho de 2025. Vamos hoje conversar de alma para alma e tentar aqui trazer algum alento para todos vocês que escutem esse áudio, para todos vocês que acompanham esse trabalho de pouco tempo ou há muito tempo. Já são quase 15 anos que trabalhamos aqui trazendo informações na tentativa sempre de cooperar com a evolução de cada um, pois estamos realmente na reta final desta grande caminhada da vida, deste planeta maravilhoso, porém, como escola, uma dura escola. Já falamos aqui anteriormente que a Terra é bem provável que seja a escola mais dura, não só da galáxia Via Láctea, mas de todo esse universo. E as razões, nós sabemos pouco delas, porque a nossa consciência ainda está embotada sob o véu do esquecimento, mas aos poucos já vamos tomando conhecimento e mais adiante saberemos de fato a grande missão de cada alma que aqui aportou a fim de fazer essa experiência que serve de conhecimento para a nossa mônada, nossas versões mais elevadas, mas principalmente para todas as almas do cosmo infinito. Estamos passando um momento muito importante e parece que a vida se transformou numa montanha russa impressionante. Estamos intercalando momentos de esperança, de confiança, de serenidade, com momentos de grande angústia, de grande preocupação, ansiedade. Estamos trazendo para ser iluminado todos os nossos traumas, que são as nossas sombras internas. Memórias de outras vidas chegam, parece que em comboio, e nos fazem obrigatoriamente a iluminar essas sombras através da consciência plena, através da consciência momentânea, dentro daquilo que entendemos, dentro daquilo que podemos assimilar. Porque se há sombras internas, a luz externa já está tão intensa que é o momento de trazer para o externo e iluminar essas sombras definitivamente. Muitos dizem que sentem ansiedade intensa. Outros dizem que sentem muito medo. Outros dizem que sentem raiva. Do nada aparece uma raiva intensa e do nada também some, assim como todos os sintomas negativos chegam de uma forma inesperada e muito intensa, mas também, assim como chegam, de repente se vão e depois retornam, às vezes num sentimento, às vezes no outro sentimento, porque esta máquina trituradora de traumas e de lembranças e memórias vividas na dor e no sofrimento parece que não é desligada. Mas compreender o que está se passando ajuda muito a aliviar e a diminuir e a apressar também a passagem dessas memórias pela nossa consciência biográfica. Não há outra forma de iluminar as sombras sem trazê-las para a luz. A alma, pois nós somos esta alma, esta consciência, sabe o seu histórico, sabe o que foi e sabe o que virá.
Isso também traz um certo desconforto, porque é uma emoção diferente das emoções que nós somos acostumados a sentir. Muitas vezes confundimos essa emoção com estresse, com ansiedade, mas eu prefiro dizer que esta sensação que você sente não é nem estresse, nem ansiedade, é, na verdade, uma angústia. Então, se você se sente angustiado, lembre-se que faz parte deste momento. Não há nada de errado contigo e nem com o mundo. Eu sei que a maioria de vocês ainda olham o mundo com o olhar de antigamente, de alguns anos atrás. É normal. Nós estamos habituados a certas coisas e os hábitos não são fáceis de mudá-los. As crenças também não são fáceis de desenraizá-las, porque elas estão muito fortes e profundas em todos nós. Para complicar, nós temos as informações, principalmente midiáticas, que teimam em continuar e persistir naquela informação que eu não tenho nenhum pudor em dizer que é desinformação. Inverteu seus papéis de quase tudo que se vê e se sente ultimamente. E as mídias estão sendo pagas realmente para desinformar, porque é o serviço que elas são pagas para fazer e vão fazer. Obviamente, quem é pago tem que prestar conta do serviço. Não vamos aqui criticar quem quer que seja, apenas observar. Seja um observador, seja um espectador. Não seja um partícipe do drama, como já foi dito aqui tantas vezes. Porque não há motivo para os dramas. O pior nós já vencemos, já passamos ao longo das centenas ou até milhares de encarnações. Por que agora voltar ao picadeiro e voltar a ser ator de um personagem que já vivemos? O personagem do medo, do trauma, da raiva, do crime, da perseguição, da tristeza, do sofrimento, enfim, tudo que nós já vivemos de ruim, porque o que vivemos de bom parece que não pesa nada, e de fato não pesa, porque são experiências elevadas. Mas tudo aquilo que já vivemos e sentimos em qualquer vida passada ou nesta encarnação atual, fazia parte do roteiro, do personagem que cada um de nós representou. Não há como aprender, como sentir uma experiência se não for vivida e sentida de fato como real. Por isso a terceira dimensão, o mundo de provas e expiações, não passa de uma holografia, de uma ilusão. Mas nós precisamos viver aquilo de uma forma muito intensa. E como se vive de uma forma intensa? Se nós soubéssemos que o personagem seria apenas um personagem, mas a sabedoria da providência divina criou então um dispositivo que nos leva a viver cada encarnação como se fosse única, submetidos ao véu do esquecimento de quem nós somos e também das vidas já vividas, as encarnações passadas. E assim nós vivemos como uma única vida, cada encarnação.
E é interessante que cada encarnação a alma escolhe um personagem, muitas vezes completamente diferente, oposto da anterior ou das anteriores. E isso se justifica porque nós precisamos experienciar todas as possibilidades da nossa consciência criadora. Aquilo que uma consciência humana em determinado caminhar, cada ponto dessa caminhada, ela tem um grau de expansão que é gradativo, como um degrau, ou cada degrau de uma longa escada. Então, em cada degrau dessa escada, a consciência está num ponto de evolução e ela vai experienciar aquilo que está pronta para experienciar, para criar. Cada consciência humana sente do seu modo, da sua forma, de acordo com aquilo que compreende, entende e assimila. E esta é a beleza desta escola de almas, porque não há outra igual no universo infinito. As almas que aqui vieram, e pelas informações que já nos foram passadas, parece que entre 80 a 90 bilhões de almas passaram pelo planeta Terra ao longo dos tempos. Em diversas épocas, em diversas civilizações. Cada civilização teve o seu grau de experimento, porque a Terra também é uma consciência. E ela também evolui junto com as civilizações que aqui aportam. Então a experiência de uma civilização de 50 milhões de anos não é a mesma consciência dessa civilização atual. Isto é óbvio, pois a Terra era uma outra figura, uma outra configuração consciencial, energética, de frequência diferente. Se nós formos analisar friamente de uma forma sem limites, porque o grande problema hoje é que as pessoas são limitadas e muitas vezes preferem colocar mais limites. Aquilo que não tem certeza, aquilo que não é palpável, aquilo que não é realmente demonstrado através de provas, de cálculos, as pessoas não acreditam. Esse é o grande problema limitador. Quantas vezes nós dissemos aqui, permita-se aquilo que você não conhece, que você não sabe. Assim você abre portas. Quando você não se permite, você fecha todas as portas, todas as possibilidades. E aí a consciência fica espremida naquele quadrado, já conhecido, que é aquilo que nós chamamos de zona de conforto. Está espremida, mas está tranquila, porque o cantinho já está quente. É como aquela cama numa noite de inverno. É gelado. Está tudo gelado. Mas depois de uns tempinhos que a pessoa deita, aquela cama fica quentinha. Se a pessoa levanta para fazer qualquer coisa que seja, rapidamente volta para a cama. Encontra a cama quentinha. É a zona de conforto. Nós estamos assim, muitas vezes, preferindo a zona de conforto da nossa consciência porque dá menos trabalho. Não precisamos fazer grandes coisas. Mas se tudo o que nós precisamos é um esforço para avançar, é como uma caminhada. Se eu não movo as pernas, se eu não faço um pequeno esforço, eu não saio do lugar. Então agora nós estamos indo para um ponto realmente importante nessa caminhada, e a alma sabe o que vem pela frente, mas a nossa mente
controlador, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, prefere aquilo que nós já conhecemos. Isso cria um impasse, como uma queda de braço, entre a nossa luz e a nossa sombra interna. Lembrando que a sombra é o nosso ego. E a luz é a nossa consciência plena, a nossa alma, a centelha divina, o átomo semente divino, que veio da fonte, que é pura luz. Então nós temos agora que entender que há momentos que nós damos um pouco de corda, como se diz, para a nossa consciência avançar. Porque é uma necessidade natural, é inata em nós, precisamos nos permitir o avanço. Mas tem aquele momento que o nosso ego não quer a mudança. O ego é o grande inimigo da mudança, qualquer que seja. Então nós damos importância para o ego, aí vem aquela baixa frequência, porque o ego é baixa frequência. Então nós estamos nesta montanha russa. Ora embarcamos no ego, ora nós permitimos que a consciência se expanda. Quando nós permitimos que a consciência se expanda, nós subimos nesta montanha russa lá no alto. Quando nós prendemos as nossas sombras ao nosso ego, nós vamos para o ponto lá embaixo. Então é um sobe e desce. Rápido, constante, cada vez mais intenso e mais rápido. O alto e o baixo, que antes levava às vezes uma encarnação inteira, depois algumas décadas, alguns anos, agora acontece várias vezes no mesmo dia. Você acorda bem, daqui a pouco está ruim, depois está bem de novo, depois está ruim outra vez. Às vezes você deita ruim, acorda maravilhosamente bem. Durante o dia temos altos e baixos a todo instante. À noite nós deitamos bem, acordamos mal ou vice-versa, porque é à noite, enquanto dormimos, que muitas coisas são ajustadas também. Não somente no nosso corpo físico, já que estamos mudando a frequência, o DNA também, mas também a alma faz os seus ajustes. A alma não dorme. Enquanto o corpo descansa, ela faz os trabalhos que ela precisa fazer, enquanto a nossa mente fica quieta, porque quando dormimos a nossa mente nos dá uma trégua, o nosso ego dá uma trégua. Não temos resistência. Enquanto estamos acordados, a nossa mente trabalha sem parar. E é ela que coloca a resistência das mudanças. É ela que arquiteta infinitas possibilidades de ação. Muitas vezes, enquanto estamos acordados, a nossa alma fica quieta porque ela não sabe o que fazer, já que nós não decidimos. Mas enquanto nós dormimos, ela faz os seus ajustes sem a intromissão da nossa mente turbulenta. É óbvio que se a pessoa se compraz no mal, a alma, enquanto o corpo dorme, vai fazer a festa, como se diz, com os seus comparsas. A sua turma, por afinidade, por compatibilidade. E isso também quem se compraz no bem, da mesma forma. Enquanto o corpo dorme, a alma se desloca na velocidade da luz, porque ela é luz. Em questão de segundos, ela pode ir para o outro lado do planeta, resolver uma porção de coisas que fisicamente levaria semanas ou meses. Isso é uma coisa fantástica porque
aos poucos nós vamos começar a entender, e já estamos nesse processo, estamos começando a entender a vida. Estamos começando a entender, de fato, quem nós somos, qual é o nosso propósito de estar aqui. Nesta confusão de saber e não saber, faz com que nós sentimos angustiados. Porque as coisas se definem muito rapidamente. Muitas vezes não dá tempo nem de assimilar. Às vezes nós entramos num período de desconforto, porque talvez lá no nosso subconsciente tenha coisas ainda pesadas para serem limpas. E isso nos angustia porque o tempo é curto. Mas não sabemos o motivo dessa angústia, porque a nossa consciência biográfica, a nossa mente, não consegue entender. O que nós estamos propondo para estes dias atuais? Tentar entender isso e não aumentar o desconforto. Muitas pessoas acham que estão ficando doentes. Muitas pessoas acham que estão indo para o caminho errado, muitas pessoas acham que não encontraram o seu propósito de vida e ficam criando monstros inexistentes. Como eu já disse uma vez aqui, os inimigos do Sanchopancha, os moinhos de vento, invisíveis para os outros, mas visíveis para a nossa consciência que está tumultuada. Olhar para dentro, compreender isso e dizer, sim, estamos passando pela fase final dos ajustes, isso é normal, isso não é problema, isso já passa. É apenas um ajuste de frequência, de energia. É um alargamento da consciência, um esticar deste elástico, porque a nossa mente consciente, não a mente barulhenta, a consciência nossa, ela é elástica. O esticar deste elástico está realmente num tempo que ele chega ao extremo. Entender isso e saber que tudo é muito rápido. Olha para os teus dias anteriores ao hoje. Quantas situações dessas aconteceram? Momentos angustiantes e daqui a pouco do nada passa. Então, como nós dissemos sempre, tudo passa e agora é tudo muito rápido. Não se estresse, não se angustie, não entre na frequência da ansiedade, do medo, da preocupação desnecessária. Se nós somos luz, nós somos aqui materializados em forma da materialização dessa luz, dos pranas, as cores da luz, o espectro solar, as cores do arco-íris, as cores do nosso chakra. Nós somos esse espectro de luz. Quando você respira os pranas, você se abastece. É claro que também essa luz está nos alimentos sólidos, na água. Mas o ar você está respirando a cada poucos segundos. Você inspira os pranas e expira as tuas sombras. Você inspira a luz, manda para fora as tuas sombras. Você inspira a cura e manda para fora as tuas dores. Essa troca energética é a coisa mais fantástica que existe. Um dia nós vamos entender realmente que mecanismo espetacular é a respiração. Por isso que muitas vezes
algumas mensagens recebidas lá 7, 8, 10, 15 anos atrás, sempre dizia que o ar, a respiração é o sopro da vida. Sim, obviamente, se nós não respiramos, a vida acaba. Mas não é por falta de oxigênio, como se imagina, embora o oxigênio faça parte do ar que nós respiramos. É o prana, é aquilo que cria a vida, aquilo que nos deu a vida. Tanto é que quando um bebê nasce, o primeiro passo é fazer ele respirar, dar aquela respirada. E o bebê chora. Por quê? Aquele primeiro ar que ele absorve, que ele leva para dentro de si, chega a queimar a garganta, os canais que levam ao pulmão, dá aquela queimadinha, por isso ele chora. E no choro ele força a respiração. É como se fosse acionar um motor, como antigamente se usava a manivela para fazer um motor funcionar. Hoje é tudo automático, mas eu lembro quando era criança que os automóveis tinham uma manivela e alguém tinha que girar aquela manivela e era muito difícil. Ainda mais se era um caminhão. Precisava uma força enorme. Dava aquela girada e o motor pegava. Pegava no arranque, como se dizia na época. Então hoje nós vemos que a respiração, que é o sopro da vida, quando um bebê nasce, ele pega no arranque também, aquela puxada de ar. E aquela queimada faz com que ele acelere e aí ele engrena o ritmo. A respiração, ela troca a energia de tal forma que quando você se sente com medo, com raiva, com culpa, com ressentimento, e também quando você sente ansiedade, o estresse, a angústia, falamos aqui hoje sobre a angústia, a solução é você lembrar que você tem o remédio gratuito, instantâneo, e que não te custa mais que 2, 3 minutos. A respiração. Pare de pensar no problema, em tudo que você está arquitetando naquele momento, e apenas se concentre na respiração. Inspire o ar pelo nariz, lenta e profundamente, sentindo o trajeto do ar até o pulmão. Infla o abdômen, o peito, e faça com que aquele ar tome conta de toda essa região, independente do pulmão. Que preencha o teu peito e o teu abdômen. E solte pela boca. Sentindo aquela energia ruim que você estava sentindo indo embora. Nós sempre dizemos aqui, em postagens anteriores, basta 3 respirações. Isso leva o quê? 2 minutos? 3 minutos, depende do prolongamento da respiração. Mas geralmente 3 respirações desse tipo é 2 minutos. Você faz a troca energética. Então a montanha russa que estava te levando lá para baixo, te leva lá em cima instantaneamente. É um passe de mágica. Faça a experiência. Até uma dor que você está sentindo em alguma parte do corpo, você faz a respiração e joga lá naquela dor e limpa com aquele ar. Você sente, mesmo que seja passageiro, mas você sente. Porque é a prova que te diz, sim, você consegue, você pode. Às vezes a gente duvida, então sentiu aquele alívio, mas já volta, porque nós não colocamos a energia, a frequência da cura suficiente para limpar definitivamente. Mas
É uma prática. Se você fizer uma sequência de práticas, mais adiante isso se torna habitual e automático. Não é preciso tanto esforço, mas é preciso um pouco de persistência, de confiança, de acreditar, de colocar frequência. Quando você manda energia para uma pessoa, você coloca sem a dúvida, sem o medo. A pessoa te pede uma força, você envia e você diz sim, já vai passar, já confia, acredita, eu vou te mandar energia. E funciona. Por quê? Porque você não coloca dúvida. Quando é para você, você coloca o ponto de interrogação. Por que isso? Porque você não acredita. Então tem o ponto de interrogação, tem a dúvida. Não pode funcionar quando a energia é conflitante, quando a frequência é conflitante. É preciso colocar em alinhamento. Muitas vezes nós precisamos praticar até conseguir isso, não é de um dia para outro. Mas nós podemos aliviar principalmente esta angústia que está tomando conta. Parece uma fila interminável, você tem uma angústia um dia, depois tem no outro, e às vezes, várias vezes durante o dia. Nós vamos precisar compreender isso que está acontecendo, que é o ajuste final. Não entrar na linha do medo e fazer a nossa parte, liberando essa energia. Por que vamos nos entupir de medicamentos que têm os seus efeitos colaterais se não há necessidade? Obviamente que há momentos que precisa também do medicamento. Mas não é sempre necessário. Às vezes a respiração, a compreensão, a paciência, a tolerância, a aceitação é o remédio mais prático, está na nossa mão e não custa nada e não tem efeitos colaterais. Nosso corpo está mudando o seu DNA, está fazendo ajustes. Isso é uma coisa que ainda não podemos nem compreender o tamanho disso tudo. Nós temos 12 fitas de DNA e tínhamos apenas 2 ativas, sempre foi assim, e agora vamos ativar as 10 restantes. Alguém pode imaginar o tamanho energético disso? Eu diria que é um milagre que a gente consegue suportar isso tudo. Então, alguns sintomas também são deste ajuste. Tem ajustes que são feitos enquanto estamos acordados, porque precisa estar ciente disso, e tem ajustes que são feitos enquanto estamos dormindo, porque não precisamos estar atentos. Tudo é perfeito. A perfeição do plano maior. E nós não confiamos neste plano, por isso temos os problemas. Tantos problemas desnecessários, como medo, angústia, estresse. Às vezes até raiva, ansiedade. Perdemos um tempo precioso. Vamos subir a montanha e vamos olhar do alto. Que paisagem maravilhosa. Vamos ver a nossa trajetória. Quanto já andamos? Aonde estamos? E falta tão pouco para chegar ao final dessa caminhada. E assim nós vamos nos sentir mais confiantes, mais tranquilos e vamos ajudar a tirar essa angústia que nos maltrata, de certa forma, muito ainda e desnecessariamente.
Então, se você se encaixa naquilo que foi dito aqui hoje, faça algumas mudanças, mas acima de tudo, faça exercícios de respiração. É tão simples, tão rápido. Você pode fazer sempre que se sinta angustiado, com medo, com raiva. Você tem as ferramentas inatas que você trouxe desde que você aceitou vir para este planeta, escola, aprender as lições daqui. Você trouxe todas as ferramentas, trouxe a mochila, aquela mochilinha que todo aluno leva quando vai para a escola. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Amados, a troca de sistema já ocorre há algum tempo. Mesmo que muitos não percebam, a transição está acontecendo em ritmo acelerado. A cada dia, mais pulsos de luz gama chegam à Terra e essa nova energia, com frequência mais elevada, promove a mudança de tudo o que há neste planeta. A origem de tudo o que é conhecido no universo tem seu ponto inicial na luz. O cosmo, o universo, possui seu sol central, a fonte e o manancial da criação. Este se divide em multiversos, cada um com seu próprio sol central. Cada multiverso, por sua vez, divide-se em universos, também possuindo cada qual o seu sol central. Os universos dividem-se em galáxias, e cada uma tem seu sol central, que a ciência denomina de buraco negro. Dentro de cada galáxia existem os sistemas solares, como o nosso Sol, que por sua vez possui planetas e suas luas. Assim, a luz que você recebe todos os dias através do nosso Sol não é somente a luz própria dele, mas um espelhamento de todos os demais sóis superiores. Desde 2012, nosso Sol começou a receber um fluxo maior de luz gama proveniente dos demais. Na verdade, quem controla a dose desse fluxo é o Sol Central Galáctico, que coordena a frequência de cada estrela e planeta da Via Láctea. Como foi escrito anteriormente, nosso sistema solar adentrou uma oitava na espiral galáctica em 2012. Esse reposicionamento proporciona maior luminosidade, razão pela qual a Terra recebe mais luz gama agora. Será essa luz que promoverá a transição planetária da Terra. Com o aumento da frequência da luz, tudo aqui precisa se adequar. As energias dos minerais terão maior frequência, assim como os vegetais e os animais seguem a mesma mudança. Os seres humanos não podem ser diferentes. A frequência é um estado natural que organiza o funcionamento harmonioso de tudo o que existe num planeta. Por isso, quando falamos que haverá um reset dos velhos sistemas, significa que nada mais será como antes. Mesmo que a transição da Terra leve cerca de 3 séculos para ser concluída, estamos em seus momentos finais e todos os sistemas precisam mudar de frequência. Quando fazemos uma reforma numa casa, a parte mais bonita sempre se revela no final. A pintura e as cores começam a aparecer, a disposição dos móveis toma forma e a ordem enfim surge. Somente após esse processo, seus moradores podem desfrutar da nova casa. Nosso planeta é nossa casa. A casa desta grande família de almas que aqui encarnaram. Aqueles que se propuseram a colaborar com a reforma habitarão a nova casa planetária.
Já os que não concordaram com as mudanças deverão procurar uma casa que ainda mantenha suas características anteriores. Não estão prontos para as mudanças. O Criador respeita incondicionalmente a vontade de cada um. Falemos agora do reset necessário. Em 2010, a linha do tempo da Terra foi mudada. Por vontade e propósito de uma parcela significativa da humanidade, o Conselho Galáctico decidiu, a pedido da consciência de Gaia, por uma transição mais suave e tranquila. Como já mencionado, a linha do Armagedon foi descartada. Não há motivos para temer grandes desastres, nem mesmo aqueles que poderiam destruir o planeta. Esta nova linha do tempo determinará a transição planetária em sua fase final. Estamos nos últimos anos dentro dos 3 séculos previstos. É hora de se preparar para as trocas dos sistemas vigentes. Embora a maioria possa ser trocada gradativamente, sem interrupção do funcionamento, em alguns setores isso não será possível. Poderá haver interrupções momentâneas. Após a troca, tais sistemas retornarão com as novas configurações. Mesmo sendo apenas parte dos sistemas atuais, provavelmente serão os mais importantes, como as comunicações. Sabemos que elas pertencem ao braço dos controladores da humanidade. Esse tentáculo sempre manipulou tudo e todos. Será o último bastião e a última resistência do polvo de sangue frio. Haverá resistência, mas será em vão. Nada e ninguém pode parar a transição planetária. Não há motivos para preocupação quando tudo parar. Essa possibilidade é real, justamente pela resistência dos controladores em ceder às mudanças. Um sistema novo de comunicações será implantado, mas para isso, o velho sistema precisa deixar de funcionar. Este é o reset anunciado. E quando tudo parar, apenas confie. Ninguém ficará desamparado. Serão apenas alguns dias, o tempo necessário para a troca. Poderá não haver comunicação, nem transações financeiras, pois no sistema nada funcionará, nem TV, rádio, celular ou internet. Os serviços básicos, porém, não devem sofrer paralisação. Se houver alguma interrupção, mantenha a calma. Tudo voltará naturalmente. Quando tudo parar, saiba que a troca estará sendo realizada. E depois, tudo retornará melhor. Energia limpa e livre, internet gratuita, novas modalidades de cura, novos sistemas financeiros, novas comunicações, novos sistemas de ensino e de governo. A lista é infinita. Amados, estamos na antessala do grande anfiteatro da vida. O grande espetáculo tão esperado finalmente começará. Pode levar dias, meses ou anos, mas está pronto para ser mostrado. Esta encarnação é a mais importante de todas as nossas passagens pela Terra. Viemos para fazer parte deste espetáculo. Fomos longamente preparados para tal evento. Não vamos perder nosso lugar na arquibancada. Após a troca de sistemas, nada mais será como antes. Teremos o grande evento. O Festival de Luzes e Cores anunciará o início de uma nova era. Nossa consciência dará uma guinada impressionante, alargando-se a tal ponto que não mais nos reconheceremos. O que era antes parecerá apenas uma encenação. Riremos daqueles medos e dificuldades que tanto nos atormentaram. Teremos, enfim, o contato com nossos irmãos e famílias galácticas. Só então perceberemos que nossa consciência está na 5ª dimensão. Conheceremos nossa verdadeira história, a história da Terra e das estrelas. Não haverá mais véu sobre a consciência. Ela não se limitará à Terra, mas navegará naturalmente além do sistema solar. Os tempos são chegados. E quando tudo parar, saiba que não será o fim,
mas o começo de um novo tempo. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Vamos trazer mais algumas informações sobre o que está acontecendo ultimamente neste planeta Terra. Existem acontecimentos extraordinários e que a humanidade não pode ficar sabendo. Não se pode saber antes da hora, porque iria causar muito tumulto, muita preocupação, preocupações desnecessárias que só trariam prejuízos para a humanidade. Nós já falamos aqui que o planeta Terra segue um processo evolutivo sincronizado com os movimentos da galáxia. Sabemos que a galáxia Via Láctea tem centenas de bilhões de estrelas e outros tantos de planetas. A Terra é apenas um pontinho tão minúsculo que é preciso amplificar um ponto do braço de Órion para poder identificar o nosso céu aqui que nós vemos. Mesmo com os telescópios, não se pode ver muita coisa. E aí as pessoas acham que a Terra é o centro do universo. A Terra é um planeta muito importante. Isso não tem dúvida. Tanto é que já foi dito aqui que a Terra é a menina dos olhos da galáxia. Tamanha a importância desse planeta. Mas é uma coisa tão minúscula que se fosse que qualquer um de nós morássemos num planeta do sistema solar como Plutão, por exemplo, não veríamos a olho nu de jeito nenhum. Como nós não vemos todos aqueles planetas que nós não vemos a olho nu, de lá também não se poderia ver a olho nu o planeta Terra. Até porque o planeta Terra é pequeno, comparado com outros planetas do sistema solar, ele é um planeta pequeno. O que está acontecendo aqui é um plano divino para os mundos. E nós somos almas que viemos aqui fazer as experiências neste planeta enquanto categoria de terceira dimensão, na condição de provas e expiações para as almas que aqui vieram, e que agora está fazendo o seu final de transição planetária e que nós estamos aqui acompanhando, juntos, encarnados. Quantas vezes já foi dito que é um privilégio estar aqui agora, encarnado nesse planeta Terra? Mesmo que pareça que tudo está tumultuado, é apenas o sinal de que o movimento da transição chega ao fim. Tudo que está acontecendo fora dos nossos olhos é porque não é preciso. Não é preciso que você veja, que eu veja. Existem sim informações. Nós passamos aqui durante esses 10, 12 anos. Quantas informações? Tem mais de 2.000 textos e áudios postados aqui na internet. Sempre levando em conta e referências da transição planetária, a ascensão das almas. Mas o que nós sabemos e recebemos de informações é quase nada comparando com tudo que existe, tudo que está acontecendo. As consciências que têm a capacidade de entendimento e de absorver a informação sem se preocupar desnecessariamente, conseguem algumas mensagens, algumas referências, algumas informações a mais do que a média das pessoas daqui nesse planeta. Mas a maioria, que não tem muito interesse, não entende, não quer saber dessas coisas, vai receber informações para quê? Vai servir para alguma coisa? É óbvio que não.
O plano divino não vai trazer preocupações desnecessárias para quem quer que seja. Muitas vezes, as informações que chegam dizem: a consciência humana precisa se elevar para receber mensagens elevadas. O canalizador precisa se elevar para receber mensagens elevadas. As pessoas que seguem aqui esse trabalho colocado aqui, por exemplo, e outros tantos trabalhadores da luz também, que colocam seus trabalhos publicamente na internet, quem acompanha esse trabalho precisa se elevar conscientemente a sua frequência de consciência para compreender as mensagens, senão não tem sentido para elas. Depois de tudo isso, podemos ter então a certeza de que cada um vai receber as mensagens de acordo com o seu grau de entendimento. Se você quer receber mensagens mais elevadas, eleve a tua consciência. Se você elevar a consciência acima da frequência da minha consciência, quando eu escrevo, quando eu coloco aqui áudios, você vai receber de outros canalizadores ou diretamente de consciências superiores fora do planeta Terra. Porque a consciência, ela é luz. E a luz que vem do Sol central cósmico, passa pelo Sol central do multiverso, do universo, da galáxia, e o nosso Sol local, que banha o planeta Terra, traz a informação através dessa luz. A nossa consciência chegou aqui, no longínquo, do ponto, da fonte, que tudo é, através da luz. Então, quando nós elevamos a consciência, nós elevamos a frequência da luz, que nós somos em essência. E a consciência acessa. Na verdade, as mensagens, elas estão soltas no cosmo infinito como ventos solares. As consciências se elevam e acessam as frequências e as informações. Aquelas informações que estão naquela frequência. Em qualquer lugar, pode estar nessa galáxia, em outras galáxias, em outros universos. O acesso ele é ilimitado dentro do nível de compreensão de cada consciência. E nós estamos agora chegando num ponto que muitos trabalhadores da luz, sejam canalizadores, sejam divulgadores, que se empenham em passar informações. E da onde que vêm essas informações? Elas não vêm de seres humanos. Porque quem recebe, passa adiante. E quem lê, quem escuta, vai saber da informação. Mas quem consegue subir o seu coeficiente de frequência na sua consciência, vai receber a canalização direta de consciências fora da Terra. Não há outra forma de chegar às informações. Não existe um ser extraterrestre que vem aqui, se manifesta e diga. Claro que às vezes há uma comunicação de um médium de alto teor, de alto gabarito, que consegue canalizar mensagens que vêm de consciências de outros mundos mais elevados. Mas ali são casos raros, porque uma consciência que se manifesta aqui como uma psicofonia, que muitos chamam de incorporação, se o médium não se elevar suficientemente, também não vai receber a informação via psicofonia. Muitas vezes um médium recebe informações de um pleiadiano, de um arcturiano, de um siriano e até de seres de frequências de 7ª a 10ª dimensão, mas o médium não pode incorporar aquela entidade, porque aquela entidade ela está num nível muito alto de frequência. O médium não suportaria. E até porque essa entidade não consegue se comunicar com uma consciência mais baixa. O que acontece então?
A comunicação vem por espelhamento. Assim como chega a luz, vem através dos sóis centrais. A informação de um ser de alto teor de frequência chega até um ser humano que canaliza, que incorpora, que faz através da psicofonia, da psicografia, seja lá o que for. Ele vem se espelhando. Ele passa de uma entidade mais alta para uma entidade de uma dimensão menor, para outra entidade. É como se fossem sóis, só que não são propriamente sóis, são seres, consciências. Vai espelhando até chegar a uma consciência que consegue se comunicar com o ser humano encarnado, que está canalizando ou recebendo a informação via qualquer outro grau mediúnico. Às vezes as pessoas dizem assim, Kuan Yin não pode incorporar num médium encarnado. Sim, é verdade. Não Kuan Yin somente, Arcanjo Miguel, Mestre Hilarion, o comandante Ashtar, das Pleiades. O que acontece? Eles fazem um espelhamento. A mensagem, se ela é lícita e verdadeira, ela é real. Mas ela não veio através daquela entidade diretamente. Claro que o médium sente que a entidade está mandando a mensagem, mas quem passa são os intermediários entre o médium e a entidade que está passando a mensagem. Não há outra maneira. São frequências muito diferentes, então é preciso fazer essa composição como se fosse uma escada. Degrau, 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 até que chega aqui embaixo. Tudo que está acontecendo agora na Terra está vindo através de consciências elevadas. Não vem mais aquelas canalizações, aquelas mensagens de seres que estavam encarnados e estavam ali nas colônias espirituais. Claro que ainda vem mensagens, obviamente, mas agora as mensagens mais profundas, mais interessantes, estão vindo de consciências de seres galácticos. Não mais somente das colônias espirituais, das naves que estão aqui. E essas informações estão trazendo um pouquinho, mas é uma vírgula do que realmente está acontecendo. Lembrando que nós não temos condições de compreender o que está realmente acontecendo. E às vezes até, eu acredito que até é bom, porque se nós soubéssemos o que está acontecendo agora, o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, eu diria até de 1950 para cá. Porque houve coisas muito interessantes ali na década de 90, principalmente, e foi bom que a gente não sabia o que estava acontecendo. Porque senão nós não iríamos realmente suportar. Enfim, você não vai ver tudo o que está acontecendo. E não é preciso. Basta algumas coisinhas. Mesmo que todos nós gostaríamos de saber mais, nós vamos saber o suficiente. O suficiente para entender que tudo está no processo, muito bem regulado pelo plano divino. O plano divino está no controle, está no comando. Aqui na Terra tem os seus prepostos. Nós temos aqui hoje em solo e dentro também do interior da Terra, abaixo da crosta, dentro do planeta, dentro da Terra, a Terra oca, como se diz, tem também equipes suficientes para terminar com essa brincadeira de mau gosto das entidades da não-luz. O tempo que resta para os remanescentes encarnados, porque os demais já foram retirados, é muito pequeno. Resta algumas possibilidades, porque não se pode extirpar o mal de uma hora para outra, tudo de uma vez só. É como um remédio. Tem que tomar durante 7 dias, não pode tomar tudo no primeiro dia.
Ah, vou tomar tudo hoje, daí eu já faço o trabalho de uma vez por todas. Não, você vai acabar se intoxicando. É preciso fazer dentro de um grau, de um planejamento, porque acima de tudo está a segurança das pessoas, da humanidade, das almas encarnadas. Você não vai saber tudo e não vai ver tudo, porque não é necessário, mas cada um vai ver, saber de acordo com seu interesse. Suficientemente, nem mais nem menos, para compreender o que está acontecendo neste planeta. Existe sim muita ilusão, muita desinformação, lembrando que os seres humanos que não se comprazem nas frequências mais elevadas, eles estão programados pelas entidades da não-luz para agirem até o fim, dentro das suas possibilidades e dessa programação. É como se fosse um programa de computador. Eles agem naturalmente. Foram programados desde sempre e vão continuar, até que são retirados, obviamente. Aqueles que representam um risco maior para a humanidade serão retirados primeiros. E depois os outros, gradativamente até terminar. Provavelmente, até 2030, todos aqueles que têm poder de decisão e que não se comprazem na luz estarão fora do controle, porque eles não têm mais esse controle. É como se fosse desativar a programação. Serão removidos. Não me peça como vai ser, porque também não sei. Mas eles não estarão mais aí para atrapalhar, porque tudo segue o plano agora e tudo está acelerado. Aquelas almas que não se comprazem na luz, mas também não oferecem tanto risco para a humanidade, vão seguindo o seu trajeto, o seu percurso, até completar o tempo que aquela alma estipulou para esta encarnação e vai embora também. Algumas informações já foram passadas e dizem que o final da transição vai acontecer entre 2050 e 2060. O Chico Xavier falava muito em 2057, mas é temerário falar um ano exato. Então vamos ficar entre 2050 e 2060. Não sabemos até quando as almas que não vão ascensionar vão ficar aqui, talvez até o final algumas, mas muitas vão bem antes, porque nós vamos ter um tempo ainda para recuperar o planeta e ninguém vai atrapalhar. Aquele que quer atrapalhar vai estar fora de circulação. Você só vai saber aquilo que ressoa com a tua consciência. Por quê? Porque o resto não tem sentido. É ferramenta que não sabe usar, não precisa ser carregada. Você não vai fazer um trabalho e levar ferramentas que não vai usar. Agora, aquelas que precisam ser usadas, você vai ter na caixa de ferramentas. Tudo aquilo que você precisa, tu vai receber. O que tu vai fazer com isso? Aí é uma escolha dentro do teu livre-arbítrio. Eu vejo muitas pessoas que recebem uma caixa de ferramenta maravilhosa e não abrem nem a caixa. Então, com o tempo, aquela caixa é retirada, porque é inútil permanecer com aquela pessoa, com aquela alma. Você vai receber aquilo que está na frequência da tua consciência. Mas você pode mexer na tua consciência, porque você é o dono da consciência. Você é a própria consciência. Porque a alma é a consciência, e nós somos uma alma, não somos um corpo. Eu vejo que tem muitas pessoas que dizem, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não entendo. Eu não sei exatamente o que a pessoa quer. Porque
Quando nós queremos e temos perseverança, paciência, nós vamos conseguir. E as coisas chegam. Não depende de ninguém. Não faz muito tempo que eu coloquei um áudio aqui que eu dizia, você não depende de ninguém. Por que medo? Por que preocupação? Ah, será que eu vou ascensionar? Mas você não depende de ninguém. Se depende só de você, é só você querer. Vamos supor que amanhã cedo, pelo menos aqui na região sul do Brasil, está muito frio. A pessoa está dormindo numa cama quentinha e tem que levantar. Mas se ela não quer levantar, ninguém vai tirar da cama um trator. Mas se precisa levantar e não levanta, vai perder a hora, vai perder o serviço, vai perder o ponto, alguma coisa. Não depende de ninguém. Você é livre para escolher o que você quer fazer. O livre-arbítrio, ele é uma lei natural dos mundos e de todas as dimensões. Ele não é uma lei apenas aqui do planeta Terra. Almas de sétima, de oitava, de nona dimensão, 10ª dimensão, e acima, tem um livre-arbítrio também. A questão é que acima da 5ª dimensão, as almas conseguem usar o livre-arbítrio conscientemente, sabendo o que deve e o que não deve, não precisa ninguém dizer. Aqui na 3ª dimensão, na Terra, nós conhecemos muito bem. As pessoas até têm o livre-arbítrio, mas muitos não exercem o livre-arbítrio. Mete os pés pelas mãos, depois cobra dos outros. Você não depende dos outros, lembre-se disso. Tudo vai chegar até você se você cria a frequência, a ressonância. Porque tudo chega até você de acordo com aquilo que ressoa em você. Mais adiante, quando nós estivermos já na nova Terra, nós vamos saber tudo o que aconteceu, não somente nesse último século, mas em todo o tempo neste planeta. Todas as encarnações que nós tivemos desde a primeira vez, inclusive antes, os primórdios, nos tempos primitivos, quando a humanidade ainda não existia, nós vamos saber toda a história do planeta. A consciência nossa vai estar alargada o suficiente para compreender isso. Mas agora nós estamos começando a alargar a consciência. Só chega até você aquilo que a tua consciência consegue compreender. O resto é notícia, que pode ser verdadeira ou não. Você pode compreender ou não. Você pode, às vezes, decidir se posicionar de uma forma que não é o correto, porque você não entendeu. Quando você entender, você vai se posicionar do lado que você quer realmente, que é o melhor para você. Muitas pessoas dizem, mas eu ouvi um vídeo, li um texto e não sei, fiquei muito preocupado com aquilo lá, porque me deu medo, me deu muita preocupação e até desesperança. Se acontece isso, ou você não está preparado para compreender, senão você não teria tido essa reação, ou então é uma falsa informação. Não ressoa com a tua frequência, com o teu coração. Então ela destoa e você não gostou da mensagem. Sempre é bom sentir a frequência da mensagem. É claro que às vezes a mensagem vem e ela é verdadeira e ela vem para mexer com a gente, fazer as mudanças. E a gente não quer fazer a mudança.
Ah, eu não gostei disso porque senão eu vou ter que mudar meus hábitos, minha forma de me comportar, então não gostei. Bom, aí é outra história. Aí não é que não gostou, não aceita a informação. É diferente. Por isso que tem que sentir lá no coração. A mensagem ecoou, foi boa, a mensagem está realmente condizendo com aquilo que você é, com aquilo que você almeja, então siga adiante. Caso contrário, deixe de lado. Não é questão de acreditar, não acreditar. Nós não precisamos acreditar nem desacreditar, nós precisamos sentir. É uma informação, é bom, ajuda, não ajuda, e pega ou deixa de lado, exclui, mas sempre queira fazer o processo da evolução, queira subir, queira fazer o teu melhor. Tem que ter a positividade, senão você vai descartar tudo, porque nem tudo que chega é agradável. Tem coisas que realmente são bastante espinhosas. Quando chegar o tempo, nós vamos compreender melhor. Então, há informações suficientes para cada consciência em cada nível agora. Não há nenhum risco de alguém dizer depois, mais adiante, eu não sabia, eu não recebi, ninguém me informou. Está tudo liberado. O que está acontecendo hoje no mundo, não precisamos saber mais do que sabemos. Mas não tenha dúvida, a Terra está sendo passada a limpo. Disto, não tenha dúvida. Se você fica sabendo ou não o que está acontecendo, não é importante. O importante é saber que a Terra está sendo passada a limpo. Nós vamos ver as grandes mudanças, toda a troca de todos os sistemas, de tudo que existe. A velha Terra tem os dias contados. Para falar bem a verdade, alguns anos, né? Eu posso dizer uma opinião minha, não é uma informação, é uma estimativa, mas até 2030 a Terra será irreconhecível para quem ficou preso na velha Terra. Portanto, as coisas vão acontecer, sim. As coisas vão mudar, sim, porque quem está mudando é a luz. A luz que chega na Terra é diferente. Essas ejeções de massa coronal que estão vindo numa série interminável e cada vez mais fortes, estão mudando tudo. Aquilo que não se ajustar vai simplesmente deixar de existir, vai vaporizar. Como uma água que se transforma em vapor e vai e some. Enxuga. Você bota lá uma roupa molhada no varal e tem um sol bonito, tem um pouco de vento, em pouco tempo está seca. Evaporou a água. Então, vamos confiar. Não tome partido de A, B, C ou D. Apenas tenha consciência, porque se você vai defender interesses, você vai ficar para trás. Os interesses que você defende, muitas vezes, eles são o interesse dos outros, não os teus. Você está apenas engrossando a torcida. Fanatismo. Fanatismo não é nada recomendável agora, num tempo que nós precisamos adequar as consciências. Precisamos tomar posicionamento entre as novas frequências da nova Terra ou permanecer nas frequências antigas da velha Terra. O fanatismo vai fazer com que as pessoas não escolham aquilo que realmente desejariam. É uma pena, mas vai fazer o quê? Quando nós falamos em desapego, já há tantos anos, o desapego não é jogar fora as coisas, não é não dar valor para as coisas materiais. O desapego é essas coisas, tipo fanatismo.
tipo ideologias, tipo torcida. Isso é desapegar, porque se você ficar apegado, você vai ficar preso naquela frequência. A competição, a discussão, o quem tem razão, tudo isso não vai servir para nada daqui a pouco. Quando chegar o momento da ascensão de cada alma, não é o conhecimento, não é o lado que a pessoa esteve, não é o fanatismo sobre certas coisas, não é, são as crenças, não é a estabilidade econômica, não é nada disso, não é o poder que cada um exerceu. O que vai realmente pesar na balança é a frequência daquela consciência. Desapegar da velha terra. Como é que vamos para a nova terra se nós não desapegarmos daquilo que fazia parte da velha terra? E todos nós fizemos parte o tempo todo da velha terra, mas precisamos agora dar o passo adiante. Sair daquele emaranhado de fios que nos prendiam aos velhos sistemas. Não vai ter ninguém para salvar aquele que não está na frequência. O Salvador já veio há 2000 anos e deixou a sua mensagem. Quem não quer pegar a mensagem, teve tempo, 2000 anos. Agora tem mais um tempinho, alguns anos. Mas é pouco. Mas dá tempo, dá tempo. Para quem quer, ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo. Amanhã, não sei. O tempo está esgotando, então sabemos que uma hora o gongo vai tocar. E na badalada desse gongo, encerra-se tudo aquilo que pertencia à velha terra. Quando nós temos a consciência da mudança, temos a consciência de ser o melhor, de fazer o melhor. Quantas vezes eu falei, 3 pilares são suficientes para a ascensão. Mas tem que praticar. Tem que praticar esses 3 pilares. Tem que fazer como estrutura da nossa consciência. Não precisa ser nota 10, mas tem que ter, no mínimo, uma frequência suficiente para que esse pilar não quebre. Então, não se preocupe com o que está acontecendo, nem com o que vai acontecer. Preocupe-se com aquilo que você sabe até aqui, que você tem consciência até aqui, que é suficiente. Você não precisa de mais. Se precisar de mais, chega mais. É claro que devemos buscar. Se não buscar, também não chega a nada, né? Mas não precisa correr atrás como se fosse encontrar uma pepita de ouro. Não. A luz chega até você. A informação chega até você. Você tem todas as ferramentas que vão te ajudar a captar tudo isso. Mas não duvide das coisas. Mude conceitos, mude crenças, mude tudo aquilo que você aprendeu até aqui. Não precisa ser de um dia para outro, mas permita-se as mudanças. Permita-se, pelo menos, a pensar nas possibilidades. Tudo vai chegar no seu devido tempo. E muita coisa já chegou, muita coisa já aconteceu, e nós não vimos. Vamos ficar sabendo mais adiante. Então é isso. A mensagem de hoje fica aqui para que cada um faça uma reflexão e permita-se, porque agora é um tempo de autopermissão. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.